Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuação aqui ao assunto de respiração celular, muito abordado no Enem. Na aula passada a gente viu sobre glicólise, que é o processo que vai gerar 2 ATPs, 2 piruvatos e 2 NADH. Nós vimos também o que é o ATP, né? A gente viu sobre a geração do piruvato aqui, certo? A gente viu que é um processo anaeróbico que ocorre no citoplasma, ok? Hoje a gente vai para agora a gente vai para a etapa 2 desse processo de respiração celular, né? Que é o ciclo de Krebs. Bom, aqui, como vocês podem ver, vai ocorrer o aproveitamento total da energia da glicose. A energia que vem da glicose, tá? Isso vai acontecer aqui no ciclo, ó. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, aqui vai ocorrer a oxidação do piruvato. Você lembra do piruvato que foi produzido 2 piruvatos, ó, um aqui e um aqui? Um desses piruvatos ele vai para cá, ó, oxidação do piruvato. Só que não pensem que aqui só está ocorrendo com um dos piruvatos, está ocorrendo com 2 dos piruvatos ao mesmo tempo. Então tudo que a gente for contabilizando aqui, tanto de ATP quanto NADH, FADH2, isso vai estar o quê? Vai estar duplicado, tá bom? Porque vai estar acontecendo aqui, mas vai ter outro piruvato sendo oxidado, tá bom? Então vamos lá. Oxidação do piruvato. Como ocorre isso aqui? Vem o piruvato. Esse piruvato ele acaba liberando um carbono. A liberação desse carbono é literalmente o CO2. A gente está liberando o CO2 nesse processo da oxidação do piruvato. O que é oxidar? É perder elétron. Então, se esse aqui ele perde elétron, perde energia, então vai quebrar aqui uma ligação, certo? Vai se quebrar uma ligação. E nesse processo de quebra da ligação, vai liberar CO2. O dióxido de carbono, que a gente solta quando a gente expira, tá bom? Então, a gente pode até dar uma filosofada aqui. Por quê? Porque esse dióxido de carbono que a gente está eliminando pela respiração, ele vem diretamente do piruvato. E o piruvato, ele vem diretamente de onde? Da glicose. E a glicose, ela vem de onde? Do pão que a gente comeu, do arroz, da batata. Então, o que acontece? Isso aqui a gente pode dizer, então, que a gente está perdendo peso respirando. É isso mesmo. Aqui o dióxido de carbono, que a gente está eliminando, né? E a gente está eliminando esse carbono que vem diretamente o quê? Bom, da glicose, né? Do pão. Então a gente perde peso o quê? Respirando. Esse aqui é o mais fantástico desse assunto, pra mim, né? Então não esqueça de respirar. Beleza. Depois que ele... brincadeiras à parte, né? Depois que ele libera o dióxido de carbono, ele fica com 2 carbonos, tá? E esse aqui, ele vai se chamar acetil. Molécula do acetil, tá bom? O acetil, ele vai... Como ele tá... como ele perdeu elétrons, né? Então ele ficou com a carga positiva aqui. Então ele vai chamar elétrons. Então ele tá catiônico, né? Ele precisa de elétrons, precisa de que alguém se una a ele. E quem é que vai se unir? Vai ser essa coenzima aqui, que vai participar aqui desse processo. Uma coenzima chamada coenzima A, que a gente pode abreviar para CoA, que vai se unir a esse acetil. Isso aqui vai virar o acetil-CoA, tá? Esse aqui é o acetil-CoA. A partir daqui é esse acetil-CoA que vai para o ciclo de Krebs. Então, vamos lá. Partindo para o ciclo de Krebs. Aqui está simplificado, porque nesse processo aqui, ele é muito complexo. Ocorre, assim, muitas mesmo transformações aqui, muitos processos de, sabe, oxidação, redução. Então a gente vai ver aqui simplificado. Então o que acontece? Vem o acetil-CoA. Esse 2C que eu vou botar é a quantidade de carbonos. Ele tem 2 carbonos, tá bom? Aqui, ó, 2 carbonos, né?
E aqui ele vai se juntar com outro que está vindo daqui, ó, tá? Esse que está vindo aqui é o oxaloacetate, tá? Que ele tem 4 carbonos. Ao se juntar com ele, vai se formar o citrate, que tem 6 carbonos. Juntou, né? Esse aqui vai permanecer com 6 carbonos, tá bom? O isocitrate. Aí, a partir do momento que esse isocitrate vai se transformar aqui, ele vai liberar um CO2, tá? Vai liberar um CO2. E vem uma partícula aqui NAD+, como aqui tem elétrons livres, né? Ele vem, pega essa energia que é proveniente do isocitrate, ele vai pegar essa energia, vai se transformar em NADH, tá bom? Essa energia que ele pegou é proveniente dessa quebra aqui, dessa molécula de CO2. Então essa molécula, houve o rompimento de uma ligação, entendeu? Houve o rompimento de uma ligação, se quebrou, liberou o dióxido de carbono, e a partir desses elétrons que ficaram, veio o NAD+, pegou eles e virou o NADH+, NADH, tá bom? Então aqui liberou um dióxido de carbono, que se transforma nesse aqui. Como liberou um carbono, agora ficou com 5 carbonos, tá? Vai acontecer o mesmo processo. Vai liberar um dióxido de carbono e vai obter esse aqui, um NADH+. E aqui agora ficou com 4 carbonos, porque um foi liberado pelo dióxido de carbono. Aqui é produzido uma molécula de GTP, que imediatamente se transforma numa ATP, adenosina trifosfato. Aqui 4 carbonos, vai permanecer, ó, 4 carbonos até o final agora, até chegar aqui no começo do ciclo, com oxaloacetate, tá? Nesse processo aqui, vem uma molécula chamada FAD. Essa FAD, ela é parecida com a NAD, que ela é uma molécula que ela carrega elétrons muito energéticos. Então ela vai pegar elétrons que estão aqui, mais 2 hidrogênios, tá? E houve a produção de FADH2, tá bom? Que é uma molécula que carrega energia. E bem aqui, ó, vai haver de novo a produção de mais um NADH. Beleza? Então, o importante aqui que a gente precisa saber é o saldo aqui, ou seja, quantos desse aqui produziu NADH, ATP, e quantos dióxidos de carbono liberaram aqui nesse processo de ciclo de Calvin, do ciclo de Krebs, tá? Então, vamos lá. Bora para o saldo final. Como foi que ficou isso aqui? Qual foi o saldo? Então, foi produzida o quê? Ó, 1, 2, 3. 3 NADHs. Tá bom? Mas você se lembra que aqui tá havendo a oxidação só de um piruvato? E que ao mesmo tempo está acontecendo a oxidação de outro piruvato em outro ciclo de Krebs? Então isso aqui vai ser duplicado. Então no caso aqui seria 6. 6 NADHs aí sendo produzidos, tá beleza? 6 NADHs, tá? Seguindo aqui, vai haver a produção de, ó, um FADH2, Só que esse FADH2, como eu falei, vai ser duplicado, né? Pelo mesmo motivo. 2 FADH2. E dióxido de carbono? Bom, foi liberado os 2 CO2, né? Aqui no ciclo de Krebs. Só que aí também houve a liberação bem aqui, ó, na oxidação do piruvato, ó, aqui, ó, a liberação de outro dióxido de carbono. Então agora fica 3, tá bom? Só que isso aqui vai ser duplicado, porque vão ser 2 piruvatos. Então vai ficar 6. 6 dióxidos de carbonos liberados, tá bom? Beleza. Outra informação muito importante que eu deixei passar aqui
foi que nesse processo aqui da entrada da coenzima A, certo? Veio uma molécula de NAD, NAD+, tá? Como aqui está carregado, tem muitos elétrons por aqui, veio o NAD+, passou por aqui, pegou uns elétrons, se carregou com elétrons bem energéticos e virou um NADH aqui, tá bom? Aí, por ele ter pegado elétrons daqui, aqui ficou o que? Catiônico, ou seja, precisa de energia, precisa, né, de alguma molécula que se liga a ela, e essa aqui vai ser a coenzima A vai se ligar, ok? Então, bem aqui, ó, vamos tirar esse aqui, tá bom? Então aqui, ó, houve a produção de 1, 2, 3 NADH, mais um bem aqui, ó, 4 NADH, só que como são 2 piruvatos, multiplica, vão virar 8 NADH. Ok, isso aqui é o saldo aqui do ciclo de Krebs, tá bom? Ciclo de Krebs. Mas também teve o saldo que veio lá da glicólise. Esse saldo vindo da glicólise, pelo que vocês se lembram, olha aqui, ó, o saldo foi de 2 ATPs e 2 NADH. Então a gente vai colocar aqui, ó, 2 ATP, 2 NADH. Além disso, aqui no saldo do ciclo de Krebs, houve a produção de 1 ATP aqui, tá bom? Mas, só que como são 2 piruvatos, então produção de 2 ATPs. Muito bem. Agora, a gente vai partir com todos esses moléculas obtidas aqui, tanto na etapa da glicólise quanto na etapa do ciclo de Krebs. Isso aqui ainda não é energia. Por exemplo, NADH ainda não é ATP, FADH não é ATP. Isso aqui vai ser convertido em ATP. Só que para isso, a gente precisa passar por uma etapa 3, que é a cadeia respiratória. Dando adentro aqui, ok? Aqui o ciclo de Krebs, ele vai ocorrer numa região da organela da mitocôndria, tá? Mitocôndria. Ele vai ocorrer numa região chamada de matriz mitocondrial. É a parte mais interna da mitocôndria, ok? Bem aqui, ó. Aqui a mitocôndria vai ocorrer na parte mais interna, aqui dentro. Aqui vai ocorrer o ciclo de Krebs, ok? Agora vamos partir para a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, ela vai ser responsável por transformar a energia advinda do NADH e dos FADH2 para a produção de ATP. Então o processo vai ser esse aqui. Bem aqui a gente tem a membrana externa, tá bom? Membrana externa do nossa mitocôndria. Bem aqui a gente tem a crista mitocondrial, que é essa membrana interna, tá bom? Crista mitocondrial. E aqui dentro, a gente já sabe, é a matriz, né? Mitocondrial. Ok. Esse processo aqui de cadeia respiratória, ele vai ocorrer na crista mitocondrial. Tá bom? Vai acontecer assim, ó. Tem essa parte externa aqui da célula e tem essa parte aqui da crista. A gente vai desenhar elas aqui, tá bom? Bom, dando início aqui novamente à aula, aqui foi feito o desenho, tá bom? Esse aqui é a membrana externa da mitocôndria. Essa parte aqui é a membrana externa da mitocôndria. Essa parte aqui é o que tem, essa parte aqui, ó, é o que tem entre a membrana externa e a crista mitocondrial. E aqui tá a crista, ó, ok? Então, tá aqui representado, para que fique mais didático. O que acontece? Bom, é agora que vai entrar o oxigênio, porque o oxigênio ele vai ser fundamental nessa parte. E qual é o grande
qual o grande papel do oxigênio aqui? O grande papel do oxigênio é o que? Atrair hidrogênios para que possa ser transformado em ATP, atrair as energias. O que vai acontecer? Vem o NADH, esse aqui em azul são as proteínas, tá bom? São as proteínas. Esses palitinhos aqui, ó, com bolinha, cabecinha, tem um corpinho e outra cabecinha, são a bicamada fosfolipídica, tá bom? Formada de lipídios e uma cabeça fosfolipídica, tá bom? De fósforo. Eles são anfifílicos, ou seja, eles têm parte polar e apolar, tá bom? E só que aqui eu estaria entrando num assunto mais químico, né? Então, dando continuidade aqui, o que acontece? O NADH, ele chega aqui, ó, NADH, beleza? Chegou aqui dentro da crista, né? Pé da crista. O NADH chegou. Aí ele vai deixar, para ficar mais didático assim, ó. NAD+, NADH. O NADH veio, deixou a energia aqui, depositou ela aqui e virou o NAD+ de novo. E para onde vai esse NAD+? Ele vai voltar lá de novo, lá para o início, ó. Bem para cá, ó, voltou o NAD. Então é um ciclo bem complexo e bem feito, né? Tá dando continuidade. Essa energia vem para cá. Só que como é que ela vai percorrer ela vai ter que percorrer todo esse caminho até chegar aqui. E quem vai ser o receptor desses elétrons vai ser o oxigênio. O oxigênio aqui, ó, o O2. Tá? Por meio desse oxigênio, o que acontece? Essa energia é liberada na forma de prótons H+, ok? O H+ foi liberado aqui, ó. Então tem vários H+ aqui liberados, tá bom? Provenientes de outros NADs, tá bom? O que acontece? Esses NAD+ vêm, quando eles passam aqui por dentro, atraídos pelo oxigênio, essa proteína aqui, chamada citocromo, ela vai expulsar para fora um H+. É porque aqui vai entrar energia e vai ter que sair aqui em cima, ó. Então saiu o H+, tá bom? Entrou um H+, saiu outro H+. Passou por aqui, veio para essa segunda proteína aqui. Quando ele passa por essa segunda proteína, libera outro H+. Da mesma forma, quando passa por essa terceira proteína, dessa energia advinda do NAD, né? Vai liberar outro hidrogênio H+. Muito bem. Só que esse hidrogênio acabou saindo de dentro aqui a matriz mitocondrial, ele acabou saindo para fora, né? Ele tá no crista, acabou saindo aqui para cá, ó. Beleza? Só que aí ele tem que voltar. E a única forma dele voltar é através dessa linda molécula aqui, dessa linda proteína, conhecida como ATP sintetase. Essa proteína aqui, ATP sintetase, ela é responsável, ela que vai ser a grande responsável pela produção de ATP. Porque o que vai acontecer? Esse hidrogênio advindo daqui, ó, esses três aqui, ao eles entrarem aqui dentro, o que acontece? Essa proteína, ATP sintetase, aqui é com S sintetase, se não me engano, ela vai passar aqui. No momento que ela passa, essa proteína ela gira. E quando literalmente ela gira em torno do seu próprio eixo. Por isso que ela é linda, né? No momento que ela gira, ela produz aqui ATP, que é o ADP mais um fósforo, né? Produziu um ATP. Porque o que acontece, né? Tem uma molécula aqui, ADP. Essa energia aqui, vinda daqui, ó, ela vai se juntar aqui, o ADP, e vai formar o ATP. Então, por isso que é um processo muito bonito, né? E como o NADH, ele fez com que 3 hidrogênios fossem liberados, então quer dizer que, em sua volta, 3 ATPs vão ser criados, né? Então, com isso, a gente pode afirmar
que, bem aqui, ó, que o NADH é responsável pela produção de 3 ATPs, tá bom? Já o FADH2, ele não vai começar ali pela essa primeira proteína, ele vai começar por aqui, ó, agora, FAD. Ele vai começar aqui agora. Por isso que ele vai liberar só 1 e 2H+. Então, o FADH2, ele é responsável pela produção de 2 ATPs. Beleza, produzido 2 ATPs. Então, é isso que, essa parte que é a cadeia respiratória, certo? Houve a produção aqui de ATP através da energia advinda do NADH e do FADH2, e através dessa proteína ATP sintetase, houve a produção de ATP, ok? Então, vamos contabilizar, totalizando, né? Ó, a etapa vamos ver os saldos, certo? Vamos lá. Eu vou copiar, trazer para cá. Prontinho, trouxe para cá. Então, são 8 NADHs que foram produzidos no total, certo? Peraí, não são 8 NADHs. Na verdade, não são só 8 NADHs no total, porque vão se juntar com esses 2 NADH aqui embaixo, e no total vai gerar o quê? 10 NADH. Isso mesmo, produção de 10 NADHs. E também aqui, ó, FADH2. Houve a produção o quê? De 2 FADH2. Beleza? E quantos ATPs aqui no total? Ó? 1, 2, 3, 4. 4 ATPs. Vamos substituir isso aqui por a quantidade de ATP que ele produz. O NADH é responsável pela produção, um NADH, né? Pela produção de 3 ATPs aqui, ó. Então, a gente 10 vezes 3, 30. Então, no total aqui, houve 30 ATPs produzidos pelo NADH. O FADH2 é responsável pela produção de 2 ATPs. Então, 2 fica 4. E aqui, como a gente já tem 4 ATPs, fica 4. Somando tudo, isso aqui dá 38 ATPs. Então, com isso, finalizando o assunto, a gente conclui que o processo completo de respiração celular é responsável, né, pela produção de ATP através da alimentação, né, através da glicose proveniente da arroz, batata, né, feijão, proveniente daí, e é responsável, uma glicose é responsável por 38 ATPs, o que é muita energia. Então, é dessa forma que os seres humanos são capazes de sobreviver, né? Não só os seres humanos, mas qualquer ser vivo aeróbico, né? Ou seja, que precise de oxigênio para sua sobrevivência, ele faz esse processo aqui, para que seja produzido 38 ATPs, né? Para que haja sua sobrevivência, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal, compartilhem. E esse aqui foi um assunto de grande importância para o Enem, cai quase todo ano, então vale a pena, né, ver esse assunto e fazer bastante exercício. Porque quem vai fazer o Enem, o importante não é teorizar muito, estudar teoria, né? O mais importante é praticar. Então pratiquem aí, que esse ano o Enem é de vocês, tá? Um abraço, tchau.